nessa manhã, estarei falando de um assunto de suma importância para todos os seres humanos na face da Terra, para todas as pessoas que já existiram e existem hoje e existirão no futuro. É um assunto que diz respeito à nossa eternidade com Deus. Esse assunto definirá o seu destino eterno. E eu quero ler aqui, segundo escreveu Mateus, no capítulo 15, versículos 8 e 9, que diz assim: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos de homens. Mateus 15, 8 e 9. Quem falou aqui foi o próprio Senhor Jesus Cristo. E o tema dessa mensagem nesta manhã é: o que você tem feito da sua adoração a Deus? A adoração é um assunto de suma importância que nos identifica como adoradores de Deus, como filhos de Deus, como povo que foi separado por Deus desse mundo para lhe adorar e morar no céu com Ele. Eu quero ler aqui alguns assuntos a respeito da adoração, não vou poder falar sobre todos eles, mas vou apontá-los. Quem sabe uma outra hora eu trago aqui um estudo nesse sentido. E essa tem sido a preocupação minha como pastor. Eu tenho visto como falta adoração verdadeira. Como o povo tem contaminado o que chamam de adoração. Como tem desvirtuado, como tem feito uma adoração que não tem sido aprovada por Deus. Mesmo, estou falando das igrejas evangélicas. Quantas coisas têm sido levadas para dentro do templo como se fosse adoração a Deus e não é. Isso preocupa meu coração. E eu quero falar hoje a respeito dessa realidade. Porque você e eu e todos nós fomos criados por Deus para ser adoradores dele. Será se estamos adorando a Deus em espírito e em verdade, como Jesus falou? Que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Será se o Pai tem nos encontrado no meio dessa multidão como verdadeiros adoradores dele? E eu quero aqui apontar alguns pontos que falam da adoração. Vou tirar meu óculos daqui porque enxergo melhor de perto. Que diz assim, veja o que diz na palavra de Deus aqui sobre a adoração. Fala dos motivos certos da adoração. A adoração tem seus motivos certos. E quantas pessoas estão adorando a Deus por motivos errados, com motivos errados? Será se isso é adoração a Deus? Fala também dos princípios da adoração. Será se nós, como servos de Deus, estamos respeitando os princípios bíblicos, os princípios de Deus na adoração ao seu nome? Também fala aqui das atitudes adequadas para a adoração. Será se nós estamos tendo atitudes na nossa adoração que glorificam o nome de Deus, que agrada a Deus, atitudes que Deus recebe? Também fala aqui sobre razões erradas nas adorações. Será se nós não estamos tendo razões erradas na nossa adoração a Deus? Quais são as razões da sua adoração? Também fala aqui que nós devemos adorar a Deus em todo o tempo. A nossa vida é o templo
do Espírito Santo, o templo de Deus. E somos o altar da adoração a Deus. Nesse templo tem o altar da adoração a Deus. O nosso coração é o altar da adoração a Deus. Porque a adoração é realizada do coração para Deus. E também, ainda diz aqui, a nossa adoração tem sido uma adoração viva ou apenas uma rotina religiosa? É importante nós pensarmos nisso. Nós estamos adorando Deus com a nossa vida ou estamos apenas repetindo uma liturgia, atos religiosos, preceitos religiosos? E eu quero ainda falar aqui. Será, fala do estilo de vida pecaminoso, será se Deus está aceitando a adoração de pessoas que vivem um estilo de vida pecaminoso, que vivem no pecado, e vão para o templo de Deus adorar, ou adoram a Deus, porque o lugar não é mais importante do que a adoração. É importante, mas não é o mais importante. Então será se o meu estilo de vida, será se a minha vida está em santidade para adorar a Deus? Antigamente o sacerdote que ia sacrificar pelo povo, o sumo sacerdote, se ele não tivesse com a vida no altar, ele seria fulminado diante de Deus. Como foram aqueles homens lá no tempo de Moisés, quiseram prestar adoração a Deus e foram fulminados com o fogo de Deus. Como que está a minha vida? Como que está o meu coração para adorar a Deus? Devemos estar atentos a essa realidade. Ainda quero falar aqui que a adoração, quero falar aqui ainda que a adoração é resposta à nossa identidade de Cristo. Quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, adoração viva, santa e agradável a Deus, nós estamos demonstrando a nossa identidade em Cristo. Porque ninguém adora a Deus sem a nova identidade. Na identidade adâmica, na identidade biológica, na identidade humana, nós não adoramos a Deus. Porque a nossa identidade humana, ela é o pecado. Mas a nossa identidade espiritual é Cristo. E devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Portanto, devemos ter a identidade de Cristo para adorar o Senhor dos Exércitos. E ainda, somente Deus é digno, somente Deus deve receber a nossa adoração. Tem muita gente prestando adoração a outros deuses, e até feito por mãos humanas, e objetos, símbolos, imagens. E a Bíblia diz para não termos outros deuses diante de nós, que Ele é o único Deus, e que somente a Ele nós devemos adorar. Portanto, a nossa adoração, de acordo com o que nós passamos aqui, nesse estudo que eu tenho sobre a adoração, é muito importante a nossa observação. Porque a nossa adoração é o nosso culto a Deus. E o nosso culto a Deus é prestado em todo o tempo. Ele não é prestado apenas em momentos. A nossa vida deve ser uma vida de adoração a Deus. Não podemos ter duas vidas. Uma vida que eu vivo de acordo com a minha vontade e o meu querer, e uma vida que eu demonstro a Deus em adoração
em momentos. Não, a nossa vida é o templo do Espírito Santo. O nosso coração é o altar do Espírito Santo. O altar da adoração. E esse fogo arde continuamente na nossa vida, porque o Espírito Santo não se apaga. Se apaga é o fervor do Espírito Santo. Se apaga é a renovação do Espírito Santo. É o avivamento do Espírito Santo, o avivamento das chamas. O que se apaga, na verdade, são as chamas e não o fogo. Por isso Deus manda que os sacerdotes tire a cinza do altar e coloque lenha no altar para que as chamas subam no altar. Então o fogo nunca se apaga. Quem tem o fogo do Espírito Santo, quem tem a presença do Espírito Santo, quem é templo do Espírito Santo e altar de adoração a Deus, o fogo não se apaga nesse altar. Quando Paulo referiu lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se não estiver enganado, ou é o 19, não me lembro bem agora, que não deixa o fogo do altar se apagar, está se referindo à chama, e não o fogo, a chama do avivamento, porque o fogo em alta é avivamento, a chama que está em alta, o altar não pode ficar sem chama, porque é a chama desse fogo que nos aviva diante de Deus. Então o que é que você tem feito da adoração? Deus, ele requereu de Israel a adoração a Deus, lá em Isaías 29. Ele falou esse versículo é uma repetição de Isaías 29, que Jesus disse. Então, Deus estava exigindo uma verdadeira adoração de Israel, porque o povo estava se reunindo apenas religiosamente, estavam apenas sendo religiosos. Deus não estava no comando, na direção, na ação, na sua vivência diária. Eles tinham uma religiosidade que praticavam em certos momentos no templo. Mas a vida deles lá fora era completamente diferente. Portanto, meus amigos, nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade, como diz a palavra do Senhor. E Deus exigia isso de Israel. E os fariseus ali, que era parte da liderança do povo de Deus, eles estavam criticando Jesus. Eles estavam reprovando Jesus. E Jesus, conhecendo o coração deles, o que estava dentro deles, Jesus os advertiu dizendo que eles eram sepulcro caiado, que eles não entravam no céu e nem deixavam quem queria entrar. E que eles não estavam adorando a Deus de verdade. Era apenas uma aparência. Havia uma grandeza nas suas orações, orações longas, vestes longas, e tantas coisas longas. Então, eu quero dizer para você que tudo que é demais passa, e tudo que é de menos falta. Eu não estou falando que não devemos ter uma apresentação de decência diante de Deus. Eu não estou dizendo a você que não devemos fazer orações, às vezes fazemos pelo Espírito uma longa oração, nós e Deus, quando estamos orando. Mas eles gostavam de tudo em público, gostavam de ser visto como povo de Deus. E não é a nossa aparência que Deus quer. Deus quer também a aparência, uma aparência de reverência. Mas Ele quer, acima de tudo, uma transformação no nosso coração. Porque sem transformação não há verdadeira adoração. Precisamos, não podemos adorar a Deus com preceitos religiosos. Não existe adoração a Deus só no sistema religioso. Não, isso não é adoração. As pessoas que são apegadas às suas religiões e que rejeitam Cristo nas suas vidas por causa das suas religiões, que deixam de ouvir a palavra de Deus por causa das suas religiões, essas pessoas estão reprovadas diante de Deus, não são verdadeiros adoradores. É por isso que Jesus disse que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, porque vive na prática do pecado,
Eles não foram libertos, não se arrependeram dos seus pecados e se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Não. As pessoas que estão na religião, somente na religião, são pessoas cegas, guiadas por cegos, que não entendem o que é adoração, que não entendem o que é servir a Deus. Portanto, meu amigo, é preciso se voltar para a palavra de Deus. A palavra de Deus é a base da nossa fé. A palavra de Deus é a doutrina das nossas vidas. A palavra de Deus é a condução das nossas vidas. É pela palavra de Deus que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É pela palavra de Deus que somos contritos na presença de Deus, nos arrependemos dos nossos pecados, nos convertemos e recebemos o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Não há salvação sem arrependimento dos pecados. Não há salvação sem conversão da nossa vida a Cristo. Não há refrigério de Deus na vida do ser humano se não for pelo Espírito Santo que entra na nossa vida mediante o novo nascimento, selando nossa vida para o dia da redenção eterna. Portanto, precisamos nos tornar verdadeiros adoradores de Deus, porque não podemos adorar a Deus apenas baseados em preceitos humanos, em doutrinas humanas. Não podemos adorar a Deus apenas com a razão. Não, é claro que a nossa adoração tem que ter o entendimento da nossa razão. Nós temos que adorar com entendimento, com conhecimento. Nós temos que adorar com conhecimento e entendimento. Mas essa adoração que nós prestamos a Deus não pode ser só da razão, tem que ser do coração. Razão e coração. Devemos cantar a Deus, como diz lá o versículo, com a nossa mente, mas também cantar em espírito. Devemos orar com a nossa mente, mas também em espírito. Devemos adorar a Deus com a nossa mente, mas também em espírito, como Jesus disse. A nossa adoração tem que sair do interior da nossa vida, tem que sair do nosso coração, da nossa alma. A adoração tem que partir do nosso espírito. O homem é tricotomista, espírito, alma e corpo. A nossa adoração tem que partir do nosso interior, espírito, alma e corpo, de dentro para fora. Nós devemos expressar a Deus a verdadeira adoração. Temos que adorar de coração. Temos que adorar em espírito. Quer dizer, não podemos adorar na carne. Nós temos que ser espirituais. Temos que ter o Espírito Santo. Nós temos que adorar a partir do nosso espírito. E diz que, em verdade, não podemos adorar baseados em tradições humanas, em ensinamento de homem, religião. Não, não tem adoração nisso. A adoração tem que ser baseado na verdade, que liberta, transforma a vida e situações. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho, que é Jesus Cristo, vos libertar, verdadeiramente serás livre. É Jesus que nos transporta do reino das trevas para o reino da sua luz. Está lá em Colossenses 1. Ele que nos transporta das trevas, aonde estávamos escravizados no pecado, para o reino da sua luz, o reino da sua graça, o reino salvador, o reino de santidade, o reino da verdade. Essa é a verdade. Essa é a verdade. A adoração tem que vir do coração. A adoração não pode ser apenas um momento. Tem que ser uma constância. Tem que ser uma constância. Então precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. A nossa adoração não pode ser como está sendo prestada em muitas igrejas. Em Apocalipse, Deus encontrou somente 2 igrejas, entre as 7, que serviu a Deus de coração. Esmirna e Filadélfia. A última igreja, Laodiceia, servia a Deus apenas na aparência. Apenas na aparência. E Deus, e Jesus Cristo chegou a falar para aquela igreja que ela era cega, nua, pobre e miserável. E que abrisse a porta do seu coração para Jesus entrar. Ali nós não vemos com nossos olhos humanos adoradores. Ali nós vemos uma reprovação. Mas é claro que tinha adoradores, mas eram tão poucos que não estavam sendo referidos. Portanto, igreja, acorde. O culto é adoração a Deus. Igrejas que usam o culto para outras coisas,
Está errado. O culto é somente para adorar a Deus. Nós vamos na igreja para adorar a Deus. Não é para trabalhar fazendo outra coisa. Tem igrejas aí que se ocupam em cantinas para vender lanche, se ocupam em bazar para vender. Não, Deus ensinou a sua igreja a viver de uma só coisa. De quê? A viver da contribuição do seu povo. A Bíblia fala lá do dízimo, das ofertas, da contribuição do seu povo. Então a igreja não é para arrecadar dinheiro. A igreja é para adorar a Deus. Os cultos, as pessoas vão para adorar a Deus. E é dentro ali do templo quando se reúne. Não é trabalhando numa coisa e outra. Quem tem que trabalhar no culto são os diáconos. São os obreiros que estão trabalhando na ordem do culto. Tem que ser tudo em favor do culto. Fora do culto está reprovado. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Ah, está adorando a Deus lá. Tá não. Está trabalhando. Fritando pastel, fritando isso, fritando aquilo, preparando isso, preparando aquilo. É um serviço para Deus? Sim, como estavam prestando esse serviço os cambistas lá no templo. As pessoas lá no templo vendendo as coisas. E era em nome de Deus, e era para Deus. Na verdade não era. Jesus chegou lá e reprovou tudo. A minha casa tem que ser chamada casa de oração, casa de adoração, casa de ensino. Foi o que disse Jesus. Portanto, não podemos ocupar o culto do Senhor com outra coisa. Eu estou falando aqui pelo Espírito Santo. Igreja que faz isso está pecando diante de Deus, além de outras coisas que levam para dentro do culto. Tem louvores que não são adoração a Deus. Às vezes eu participo de louvores na igreja e tem mais louvores à pessoa no culto e mais louvores a si mesmo do que adoração a Deus. São pouquíssimos, quando há, são pouquíssimos os hinos que nos conduzem à vertical, à adoração a Deus. É sempre na horizontal. Devemos prestar atenção nisso. Como está o culto da sua igreja? Você, pastor, que conduz a igreja do Senhor, como está a sua condução na igreja do Senhor? O que está acontecendo com a adoração ao Senhor? Eu sei que a adoração em conjunto, ela é prestada individualmente com cada pessoa. Mas será o que o pastor está fazendo, permitindo, não está atrapalhando a adoração desses adoradores? Os cambistas estavam atrapalhando, estavam impedindo a adoração, eram impedimentos à adoração. Pastor, não seja impedimento à adoração a Deus. Use o culto da igreja somente para adorar a Deus. Somente para adorar a Deus. Assim diz o Espírito do Senhor. Que quem tem ouvido, ouça o que diz o Espírito do Senhor. E você que ainda não adora a Deus como deve adorar, dentro desses princípios que falei com você, você precisa se tornar um adorador em espírito e em verdade. Eu encerro aqui a palavra, porque o meu tempo terminou. Que Deus abençoe sua vida e se torne um adorador de Deus através de Cristo, se tornando uma nova criatura pelo Espírito Santo e sendo um adorador em espírito e em verdade de Deus. Que Deus abençoe.